Boa noite. Queria antes agradecer o prazer de ter sido convidado para mais uma palestra, né? Acho que é a terceira já que a gente faz. E agora sobre o tema de inventário, direito de sucessões. E é lógico que, como falou nosso amigo, a gente nunca sabe nada, né? Nem quem está aqui sabe tudo. Então a gente vai procurar tirar um pouco as dúvidas que vocês têm desse assunto, na medida do possível que eu possa atender, tá? Meus dados estão ali, para quem quiser anotar, se precisar de alguma coisa, meu e-mail, telefone, está tudo ali, eu estou à vontade, me coloco à disposição de vocês, tá? Então vamos lá. O tema que foi sugerido é o direito das sucessões, que é inventário. Antes eu queria fazer um conceito da sucessão, né? Com o óbito extingue a personalidade da pessoa, a quem a partir daí não mais lhe atribuem direitos e obrigações. Surge então o espólio do decujus, que nada mais é que a universalidade dos bens do falecido, que ficaram com todos seus encargos. Vale dizer ao próprio patrimônio objeto da transmissão. Então, com o óbito, o que acontece? O decujus deixa de ser uma pessoa, e o seu patrimônio vira o espólio. A gente às vezes ouve dizer que o espólio tem CPF, que o espólio não é uma pessoa, tá? Espólio é o patrimônio do decujus. Entrando já direto nas sucessões, nós temos dois tipos de sucessões. A legítima, que é aquela decorrente de lei, regulada pelo Código Civil, em que não exista testamento. Essa é a normal, tá? Quando a pessoa falece, abre-se o inventário dela e, a partir daí, vai fazer a partilha dos bens, a administração por inventariante. E a sucessão testamentária, que é a decorrente de disposição de última vontade do decúgio, segundo, portanto, a divisão nele prevista, que nada mais é do que o testamento, tá? A pessoa em vida deixa aquela última vontade e tem a parte da legítima que ele vai poder usar para o testamento, tá? Que a gente vai ver lá na frente. Eu vou tentar ser rápido. Então, o que é a sucessão legítima? Existe um patrimônio em nome de uma pessoa, a qual falece sem deixar testamento ou disposição de última vontade, que é a mesma coisa. Nessa sucessão, uma classe de herdeiros exclui a outra, tendo preferência que está mais próximo, ou seja, os descendentes, filhos, excluem os ascendentes, pais e irmãos. Sendo assim, seu patrimônio, por força da lei, irá aos seus descendentes. Inexistindo descendentes, irá aos seus ascendentes, não havendo nem ascendente nem descendente, irá ao seu cônjuge. Porque o cônjuge não é herdeiro, tá? Cônjuge tem a meação dele, que todo o patrimônio, dependendo do regime de casamento, tem a meação do cônjuge, que é sempre a metade. A falta daqueles parentes do cônjuge, a herança será deferida aos colaterais até o 4º grau. Colateral nós vamos ver lá na frente também. Então essa é a sucessão normal, que a gente vê no dia a dia, tá? A testamentária. Precisamos esclarecer que testamento é manifestação de última vontade, pela qual o indivíduo dispõe, para depois da morte, em todo ou em parte, os seus bens. Eu deixei grifado os seus bens, porque não é a totalidade dos bens. Normalmente, esses bens que ele pode dispor são 25%, tá? Porque tem a meação e a legítima, que já é dos herdeiros. Normalmente, os testamentos contêm disposições de ordem patrimonial, podendo também conter disposições de outra natureza, tais como nomeação de um tutor, confissão de uma dívida ou reconhecimento de um filho. Isso tudo no testamento é possível. Objeto da sucessão é a herança. Então, a herança, como sugere o título do capítulo, é o objeto da sucessão, seja ela legítima ou testamentária. Enquanto não for feita a partilha, o direito dos herdeiros de percebê-la é considerado indivisível, de acordo com o artigo do Código, ali embaixo está o artigo. O que quer dizer isso? A herança ela é indivisível. Enquanto não se faz a partilha dos bens, não se pode considerar um apartamento, um carro, uma herança. A herança é
indivisível, ela é universal. Então, todo o patrimônio do de cujos, essa é a herança que vai ser discutida pelos herdeiros, partilhada, dividida. 4 tipos de herdeiros que nós temos. Nós temos os herdeiros legítimos, os necessários, os testamentários e os legatários. Os legítimos são aqueles definidos em lei quando for processada a sucessão legítima. Possuem uma ordem estabelecida no artigo do Código Civil e obedecem a determinadas regras. São assim chamados por ter o deferimento do seu quinhão estabelecido em lei. Então, o que são os herdeiros legítimos? São os filhos, né? Os filhos, eles estão previstos no Código Civil, na legislação, como herdeiros legítimos. E aonde fala ali o seu quinhão estabelecido em lei, metade do que é do pai já é dos filhos. O que o pai pode dispor seria a outra metade. Então, se a gente pegar um apartamento de um casal, o que o pai pode colocar em testamento? 25% que é a sua parte, que seria... Não é a legítima, é a parte que ele pode dispor. Tá? Então, se ele quer deixar um testamento, 25% desse apartamento ele pode colocar no testamento, mais do que isso ele não pode dispor. Os herdeiros necessários, eles não estão ligados a nenhum tipo de sucessão, são considerados por uma qualidade dada somente a alguns parentes próximos ou de cujos, determinados pelo artigo. São os necessários, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Aqui já entra os filhos, os pais e a esposa. São os necessários. Herdeiro necessário é todo parente em linha reta, ou cônjuge sucessível. A lei confere a esse a legítima, que não pode ser subtraída por vontade do decujus. Por sua vez, são chamados de herdeiros testamentários aqueles que têm quinhão definido e deferido através de testamento feito pelo testador. Aqui eu errei aqui porque ele já devia estar aqui, ó. Tá aqui, ó. Por sua vez, são herdeiros testamentários. Qualquer um pode ser um herdeiro testamentário, desde que ele conste no testamento da pessoa. Então, se ele quer deixar a parte disponível dele para o caseiro, para um primo, para um funcionário, ele pode dispor daqueles 25% em testamento, tá? Os legatários são aqueles que percebem um legado, que consiste em uma coisa certa, um corpus certo e determinado, deixado a alguém, ou seja, uma transmissão mortis causa a título singular. Então, o que seria o legatário? O legatário ele não recebe parte, tá? Ele recebe o todo. E no caso do legatário não é feita a partilha, é feita uma adjudicação de bens. Tá? A vocação hereditária. O que é a vocação hereditária? Ela consiste na capacidade ou legitimidade que alguém possui ou não para suceder. Em outras palavras, possui vocação hereditária aquele que tem capacidade para entrar na sucessão na qualidade de herdeiro. Então, a vocação, a hereditariedade, ela é já vista naquele parentesco reto. Tá? Então, o que é? Os descendentes são legítimos herdeiros. Os pais, no caso de não haver filhos, são legítimos herdeiros. Aquela coisa reta. Eles têm legitimidade para poder requerer a herança. Sucessão da classe colateral, que a gente viu lá na frente. Se o falecido não deixou descendentes, ascendentes, cônjuge nem companheiro, os colaterais são chamados a herdar a totalidade dos bens. Quem são parentes colaterais? São aqueles que têm um ancestral comum, mas que não são descendentes nem ascendentes entre si. São eles, os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos irmãos, os tios avós e os sobrinhos netos. Nós vamos ver lá na frente, uma pessoa que falece, que morre solteira, a herança dele vai para os ascendentes, que são os pais. Na falta dos pais, os irmãos, tá? Até o 4º grau de parentesco. Passou do 4º grau de parentesco, já não é mais herdeiro. A não ser que você não tenha os herdeiros de 1º, 2º e 3º grau.
Mas se você tiver um herdeiro de primeiro, segundo ou terceiro grau, aquele de quarto grau, ele não é herdeiro, ele não tem direito a nada da herança. Então eu fiz aqui um exemplozinho. O José Eugênio faleceu sem descendente, ascendente, cônjuge ou companheira. Deixou como parentes vivos seus tios, Maria de Lourdes, Agenor e Ida, bem como sua prima Luciana, filha de sua irmã Nair, pré-morta. Então a gente percebe o José Eugênio, que é o de cujos, tá? Aí não sei se vai dar para vocês enxergarem. Mas o José Eugênio está aqui, ó. Ele faleceu sem herdeiro nenhum, tinha um apartamento. Esse apartamento vai subindo. Por quê? Porque ele tinha um pai, mas o pai também já estava falecido. Então ele tinha o avô também estava falecido. Quem passa a ser herdeiro do José Eugênio? Passa a ser os tios, os irmãos do pai, que é uma tia, pus os nomes, agora não enxergo, a Maria de Lourdes, o Agenor, a outra tia, e essa tia faleceu. Então ela teve uma filha, a Luciana. Então a Luciana ainda é terceiro grau. Tá? Se a Luciana teve um filho, teve filhos, os filhos já não entram na herança do José Eugênio, porque eles passam a ser quarto grau. Mais ou menos, tá muito corrido? Não? Os irmãos são parentes colaterais ou transversais em segundo grau. Um grau separa o irmão de seu pai e outro grau separa o pai do irmão B. Então, nós vamos ter contando os saltos. Eu fiz um outro gráfico aqui para saber. Ó. O filho A, ele é parente de primeiro grau do pai. Então, o pai, o primeiro grau já conta a partir do filho. Tá? O filho teve filho, que é o neto do pai, esse é o segundo grau. Tá? E aí vai descendo, vai contando os saltos para poder... O sobrinho é parente em terceiro grau de seu tio. Vamos partir do sobrinho e chegar ao tio na árvore da família. Entre o sobrinho e seu pai, há um grau. Entre seu pai e seu avô, outro grau. E por fim, entre o avô e o tio, há mais um grau. São 3 graus que separam o tio do sobrinho. Para entender melhor aqui, ó, nós temos o sobrinho. Então o sobrinho pro pai, ele vai um grau. Aí o sobrinho pro B, ele já vai um outro grau, tá? E o sobrinho do pai pro avô, ele já vai um segundo grau. Então, esses saltos é que vai contando, os graus, tá? São parentes colaterais em quarto grau, os tios avós, os primos irmãos e os sobrinhos netos. Os parentes colaterais, aquilo que eu comentei, os parentes colaterais em quarto grau só são chamados a suceder por direito próprio e nunca por representação. Se o falecido não deixou nenhum colateral em segundo ou terceiro grau, o de quarto grau vai receber a herança. É muito importante, o que acontece muito, que eu via muito no cartório e hoje vejo ainda, quanto a partilha, quanto a direito à herança, a gente tem que sempre levar em consideração a data do óbito, tá? Como o melhor jeito é exemplificando, se a pessoa, o pai faleceu, então o pai faleceu lá em 2000, tinha 3 filhos, um solteiro, um casado e um divorciado. A herança conta aí, tá? Então, o solteiro, ele tem direito à herança dele, só dele. Se ele vier a casar, dependendo do regime de casamento dele, quer dizer, se ele casar na comunhão de bens com pacto, que hoje precisa o pacto, a esposa é herdeira também. Se ele casar em qualquer outro regime, a esposa não é herdeira. Tá? Então ele pode casar na parcial de bens, separar, divorciar e a esposa não tem direito a nada, porque não se comunicou os bens dele, porque na comunhão universal se comunicam também a herança. A herança também comunica com a esposa. Só que aí sempre, quando vocês forem olhar, vocês vão ter que pegar a data do óbito, os bens do falecido e o estado civil
daquela pessoa na data do óbito do pai ou do de cujos. Agora, se na data do óbito do pai já tem um filho falecido, os netos, eles são herdeiros. Tá? Então, a partilha deve ser feita. Tem alguns que fazem direto. No judicial era permitido que se fizesse direto a partilha. Tem tabelião que prefere fazer 2 partilhas, né? Mas ela pode ser feita de forma direta, porque você está comprovando que na data do óbito do pai, o filho já era falecido. Então, os netos do falecido, eles são herdeiros. Segundo grau, mas como faleceu aquele do primeiro grau, eles são herdeiros diretos, tá? Então, isso é muito importante, porque eu via muito no cartório escrituras e partilhas também feitas por advogados que partilhavam para a esposa sem ela ter direito. No cartório, o cartório não registra, o cartório devolve. No caso de judicial, teria que se aditar a partilha. No caso de administrativo, agora por escritura, teria que retificar a partilha. Tá? Então é uma dor de cabeça aí que às vezes dá e que não tem necessidade, né? Bom, aquilo foi só uma breve para a gente entrar aqui, que acho que é o que interessa. Hoje nós podemos fazer os inventários em tabelião. Quando que nós não podemos fazer o inventário em tabelião? Nesses 4 casos. Primeiro, todos os herdeiros devem ser maiores e capazes. Se não for, se tiver um menor ou um incapaz, a partilha só pode ser feita judicial, tá? O que é capaz? Algum problema mental, interdito, qualquer coisa que ele não possa assumir a capacidade civil dele. Deve haver consenso entre os herdeiros quanto à partilha dos bens. O que quer dizer isso? Não pode ter briga. Tá? Então, está todo mundo de acordo com a partilha pode ser feita em tabelião. Caso contrário, a partilha não pode ser feita em tabelião. Tem que ser também judicial. O falecido não pode ter deixado o testamento, porém, se revogou o testamento, transferiu os bens ou a pessoa beneficiada já for falecida, é possível fazer o inventário por escritura. Então, só nesses casos, tem testamento, o testamento está em vigor, judicial também. Se o testamento não está em vigor, ou aquela pessoa favorecida no testamento já faleceu, não tem como cumprir o testamento, aí essa escritura pode ser feita também de forma administrativa, tá? Bom, a escritura deve contar com a participação de um advogado, isso é sempre. Qual é o cartório competente para a realização de um inventário? Qualquer tabelião pode fazer inventário de qualquer pessoa. Os herdeiros é quem escolhem o tabelião que eles querem fazer a escritura, tá? Não tem uma divisão como no registro de imóveis, que, por exemplo, Santana tem um cartório que tem que fazer. No centro, não. A pessoa pode ter falecido em qualquer lugar do Brasil, os herdeiros escolhem aonde eles querem fazer o inventário. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer lugar. Então pode ser feita a escritura em qualquer tabelião. Por isso que eu coloquei ali em vermelho, as partes podem escolher livremente o tabelião de notas de sua confiança. Se por acaso eles não têm um tabelião de confiança, no advogado. Tá? Hoje em dia acontece, está invertido um pouco as coisas. Normalmente as pessoas pegam a certidão de óbito e correm para o tabelião, quando deveria ser o contrário, né? Elas deveriam procurar um advogado para que possa ser esclarecido todas as dúvidas, para que possam ser feitas as partilhas, para que possa ser feito o cálculo da legítima, que nós vamos ver também mais para frente, que é uma coisa complicada, não é uma coisa fácil de calcular a legítima, para depois ir para um tabelião e aí sim, com o esboço de partilha pronto, com todo mundo de acordo, só ir lá fazer a escritura. Mas hoje eles vão para o tabelião procura lá o advogado e acaba fazendo as escrituras. O que é necessário para que se possa fazer um inventário no tabelião? O RG
do decujus, o CPF do decujus e a certidão de óbito. Tudo no original ou cópia autenticada. Comprovante do estado civil do autor da herança. O autor da herança é o decujus, tá? Então, um comprovante do estado civil, o que seria? Casado? Uma certidão de casamento atualizada. Divorciado? Uma certidão de casamento divorciado. Faleceu solteiro? Certidão de nascimento atualizada. Tá ali já. Solteiro, certidão de casado, casamento, viúvo, certidão de casamento e certidão de óbito do cônjuge. Aqui eu pus em vermelho também porque é uma coisa que ninguém se atenta muito no pacto antinupcial. É uma dificuldade que eu via bastante, vejo até hoje, que as pessoas muitas vezes elas casam num regime que não é legal, hoje no Brasil a comunhão parcial de bens, fazem o pacto, põem na gaveta e esquece que existe o pacto. Todo casamento feito fora do regime legal, que é o parcial de bens, tem que ser com escritura de pacto, e a escritura de pacto tem que ser registrada no cartório de bens imóveis, porque senão não surte os efeitos dela, tá? Então isso é importante saber, se ele foi casado no regime legal ou não. Precisa tirar a certidão negativa de existência de testamento. O colégio notarial tira quem fornece isso, e o tabelião também providencia. Certidão negativa de débitos de tributos federais, aquela famosa certidão conjunta da Receita Federal, que o tabelião também pode tirar. Documentos do cônjuge, herdeiros e respectivos cônjuges. Aqui é os documentos do decujus, tá? Do autor da herança, que é aquela pessoa que faleceu. Aqui é dos herdeiros. Praticamente a mesma coisa. Cópias autenticadas do RG e CPF, certidão de casamento ou de nascimento, informação sobre... Aí já faz parte de uma qualificação que é prevista na Lei de Registros Públicos, tá? Então, é chamado de princípio, agora eu não lembro, mas ele exige a qualificação completa das pessoas, com profissão, endereço, o regime de bens, a época do casamento, RG, CPF do herdeiro, da esposa, certidão atualizada com probatório do Estado Civil, que é o nascimento ou casamento, tá? Então, todos esses documentos é necessário para o tabelião, justamente para ele poder qualificar as pessoas na escritura. E no judicial também. No judicial, na época do inventário judicial, de 10 formais de partilha que entravam no cartório, 9 eram devolvidos. E a maioria por causa de qualificação errada. É uma coisa simples que... O advogado, carteira da OAB, informação sobre o estado civil e endereço dele. Com relação aos imóveis, o que nós temos que ter do imóvel para fazer a partilha? Primeira coisa, certidão de propriedade, que é a matrícula atualizada menos de 30 dias. Cópia autenticada do instrumento particular, quando a pessoa ela faleceu, comprou um imóvel, o que acontece bastante também, isso aí é uma coisa que eu coloquei porque me veio logo na cabeça, antigamente acontecia mais, hoje nem tanto. A pessoa fazia um compromisso de compra e venda para pagar o imóvel em prestação, pagava e ficava por isso mesmo. Ela não fazia a escritura definitiva. Na época do judicial, o que acontecia? O advogado pegava aquilo, colocava no esboço da partilha como sendo titular de domínio, quer dizer, como se a pessoa fosse proprietária, mas ela não tinha escritura, automaticamente ela tinha matrícula só com o compromisso, ou nem isso. E ele colocava que o que estava sendo partilhado era o imóvel, quando na verdade não é o imóvel que está sendo partilhado, é os direitos de compromisso. Porque se você não fizer isso, o cartório não vai registrar, porque ele não tem o bem no nome dele. O que acontece? Você tem um compromisso, você partilha os direitos desse compromisso e os herdeiros é quem vão receber a escritura definitiva. E aí nós vamos entrar num outro assunto, que se a pessoa que vendeu também já faleceu,
Aí tem duas hipóteses, que é da adjudicação compulsória ou do uso capião, né? Que por sinal o uso capião também vai ser agora em tabelião, então vai facilitar bastante, mas isso é só o ano que vem. É por isso que está aqui a cópia autenticada do instrumento particular, quando a pessoa não tem escritura definitiva no seu nome. Certidão negativa de débitos de tributos, que é a negativa de IPTU, o carnê do IPTU ou o número do contribuinte. O número do contribuinte para quê? Para justamente tirar o valor venal do imóvel. Aí existe uma dúvida sobre o valor venal, porque na época da partilha, o cálculo era todo feito todo judicial. Então, muitos advogados conseguiam fazer que o imposto do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, ele fosse pago na data do óbito. Porque aonde se deu o fato gerador? O fato gerador se deu com o óbito da pessoa. Ali foi o fato gerador. Agora já os tabeliães já não estão vendo dessa forma, tá? Então hoje o que acontece? Se a pessoa faleceu 10 anos atrás e está fazendo hoje, vai pagar hoje. Inclusive a Secretaria da Fazenda também não está mais dando essa moleza não. Estão precisando de dinheiro, né? Então paga sobre o valor venal de hoje. E o pior, o referência, né? Declaração de quitação de débitos condominiais, isso quando for um condomínio. Apartamento, residência num condomínio fechado. Sempre precisa da quitação de débito condominial, tá? Imóveis rurais, nós temos poucos aqui em São Paulo, mas também precisa da matrícula, o instrumento particular, que é a mesma coisa, a negativa de débitos de imóvel rural, que aqui no IPTU, e o certificado de cadastro de imóvel rural expedido pelo INCRA, que é o equivalente ao IPTU nosso, tá? O IPTU de imóvel urbano. Quando for bens móveis, não interessa muito, mas só para... você só pode partilhar aquilo que você prova que é teu. Então, carro, joia, guarda-roupa, que quer pôr... eu já vi uns absurdos na declaração de bens que a gente, no cartório, a gente ficava uma semana dando risada no negócio, porque colocavam uns absurdos. Mas você só pode colocar aquilo que você comprova que é seu. Então você tem que ter nota fiscal, você tem que ter documento. Fora isso, não dá para colocar nada na partilha. O imposto de transmissão é o ITCMD. Aí foi falado aqui que a gente pode fazer o inventário em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer estado. Só que o ITCMD não. O ITCMD é pago no local do imóvel. Então, um imóvel em São Paulo vai ter que ver a legislação estadual de São Paulo. Se for no Rio, vai ter que ver e pagar também, tá? Então, paga o ITCMD em São Paulo, paga o ITCMD no Rio, paga o ITCMD em Belo Horizonte. Com isso tudo pago, aí depois pode escolher o tabelião que é melhor, que mais convém para a pessoa. Sobre ITCMD é isso. Plano de partilha. Por isso que eu disse que isso seria importante antes as pessoas procurarem o advogado, tá? Porque muitas vezes quem acaba fazendo um plano de partilha é o escrevente do cartório. E muitas vezes acaba que ele não tem esse conhecimento todo para estar fazendo um plano de partilha. E acaba saindo errado. Que o plano de partilha já tem que ser levado pronto para o tabelião para ele só escriturar. A função dele nisso tudo seria escriturar, tá? Se houver dívidas em nome do decujus, tem que ser declarado também. O plano de partilha se a pessoa tem 3 filhos e 3 imóveis. Isso já pode ser feito de forma individual. Cada filho já pode ficar com um imóvel, tá? Tomando cuidado sempre para valor de avaliação, para ver se não tem torno em dinheiro. Porque aquele que vai ficar com o imóvel mais caro, ele tem que compensar aquele outro que vai ficar com o imóvel mais barato.
Isso é o plano de partilha, que é o esboço. É necessário contratar advogado? É necessário, a lei exige que seja sempre com advogado, tá? É possível ser representado por procuração na escritura de inventário? É possível também. Qualquer pessoa pode fazer uma procuração para outra. Eu mesmo tive esse problema, fui fazer o inventário do meu pai, minha irmã estava já com viagem marcada. Ela fez uma procuração para minha outra irmã para representar ela na hora da assinatura da escritura de inventário. Eu coloquei em vermelho ali porque só não pode ser feita a procuração para o advogado. O advogado não pode representar o herdeiro num inventário. Tá? Ele não representa no esboço de partilha, ele não pode. Ele pode representar todos os herdeiros, mas não para fazer a partilha. Só para solicitar, no caso do inventário judicial, é ele quem entra com o pedido na vara da família, e no tabelião é ele também quem se responsabiliza por aquele plano de partilha e pelas informações prestadas. Mas ele não tem poder de representação com os herdeiros, ele não pode fazer isso. Escritura para nomeação de inventariante. Isso aqui é uma coisa que hoje em dia ninguém usa, e eu estou com dois problemas, que na verdade a tabeliã, não sei se ela não está sabendo fazer ou se... eu tenho 2 imóveis que eu preciso regularizar, que a pessoa já faleceu, acho que não sei se vocês conhecem, acho que vocês devem conhecer a rua Paulo Maldi, e tem o próprio Paulo Maldi é proprietário do terreno, e ele faleceu já há muitos anos, e agora que estão fazendo inventário dele, porque ele ainda tinha um terreno lá que era uma sobra de um terreno em área maior, porque era tudo dele lá, sobrou um remanescente, uma construtora está comprando, eu tenho que apurar remanescente e tenho que ter representação do espólio. E não tem. E também não posso esperar, porque tem briga de herdeiro, não posso esperar que seja feita a partilha. Eu preciso de alguém para representar o espólio, para estar podendo fazer a solicitação para o cartório da abertura da matrícula daquela sobra, que é para depois fazer partilha, fazer venda, fazer tudo. Então, essa escritura de nomeação de inventariante, antes, o advogado pedia para o juiz a nomeação do inventariante. O juiz nomeava e aquela pessoa ia lá e cumpria um compromisso de inventariante. Hoje não tem mais, praticamente o judicial é pouquíssimo que se faz. Então, como que eu vou sanar isso? Fazendo, antes de mais nada, uma escritura de nomeação de inventariante, que os herdeiros podem pedir, o advogado pode pedir isso também. Olha, eu quero uma escritura de nomeação de inventariante. Então, meu pai faleceu, nós somos em 3, só que vai demorar para fazer o inventário, ou por qualquer motivo, não tenho dinheiro para pagar ITCMD, ou ainda não resolvi com as minhas irmãs como nós vamos fazer a partilha dos bens. Então, o que eu vou pedir para o tabelião? Me nomear inventariante, me nomear representante do espólio. E o espólio, o que é? É a universalidade dos bens. Então, eu administro os bens. É uma coisa que também tem que tomar cuidado, né? Porque se der é como se fosse uma procuração de uma pessoa para outra para poder estar gerindo todos os bens dele, tá? Então essa escritura de nomeação de inventariante também não é muito usada, porque as pessoas também não sabem ainda que pode ser feito. Eu posso nomear inventariante, é lógico, o inventariante não pode vender hoje, para poder vender o espólio, para poder fazer a venda, continua sendo judicial, porque é só através do alvará. Mas mesmo para o alvará, eu tenho que ter um inventariante, que é quem vai representar os herdeiros naquele ato. Tá? Inventário negativo é outra coisa também que as pessoas não se preocupam em fazer, mas muitas vezes é necessário para dizer o quê? Que aquela pessoa faleceu, não deixou bens, mas também não deixou dívida. Então, isso é um inventário negativo. Sobrepartilha.
A sobrepartilha, o nome mesmo já diz, tá? É isso mesmo, é uma sobrepartilha. Acontece em quais casos? A pessoa faleceu, é uma coisa corriqueira, viu? A pessoa faleceu, foi feita a partilha dos bens e por um motivo ou outro ficou um bem de fora. Ou porque não sabia, ou porque estava com problema. E aí a gente é obrigado a fazer uma sobrepartilha. Essa escritura de sobrepartilha, ela tem o mesmo poder que aquela primeira, que a partilha, tá? Mas é uma nova escritura, tudo igual. Eu posso também dizer que eu tenho um caso desse na minha família, porque quando meu pai faleceu, nós não tínhamos escritura de alguns imóveis que era do meu bisavô, coisa lá atrás. E minha irmã precisava do dinheiro, porque ela tinha problema na vista. Então nós fizemos a partilha do carro, do seguro, da poupança. E quando resolveu o problema daqueles imóveis, nós fizemos a sobrepartilha. Mas aí nós já sabíamos que nós teríamos que fazer. Agora tem pessoas que não. Tem pessoas que não sabem mesmo. Eu posso dar como exemplo para vocês uma vila, por exemplo, uma vilinha. Uma vez esteve lá no cartório conversando comigo um juiz de direito que o pai dele tinha essas vilas de português, né, que fazem um corredor, 4, 5 casas, fizeram a partilha das 4, 5 casas e o terreno que é a vila ficou. Aí a família estava vendendo isso tudo para uma construtora que ia levantar o prédio. Bom, tá bom, cadê a escritura da vila? Não tinha. Então eles tiveram que regularizar a vila, fazendo uma apuração de remanescente, e para depois fazer a sobrepartilha. Tá? Então é um caso que acontece muito, era juiz de direito. Hein? É a mesma coisa, tá? As mesmas necessidades que nós temos no formal de partilha, nós temos na sobrepartilha, com pagamento de imposto, de tudo. Isso é uma dúvida que me perguntaram não faz muito tempo. Os pais não tinham casado, não eram casados, mas viviam em união estável. E aí vieram me perguntar como que teria que ser judicial, como que poderia resolver esse problema. Então, o que pode ser feito? Na própria escritura de inventário, os herdeiros podem reconhecer a existência dessa união, tá? Se o companheiro for o único herdeiro ou se houver conflito entre ele e os demais herdeiros, deve ser feito judicialmente. Aí é lógico. Entra naquele caso de não haver um acordo entre os herdeiros. Qualquer litígio que exista entre herdeiros, ou esposo, ou companheiro, a coisa parte para o judicial mesmo. E aí já é aquele problema como a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de construção. O Supremo Tribunal Federal atribui às uniões homoafetivas os mesmos efeitos da união estável heteroafetiva. O que quer dizer o quê? Que hoje a união homoafetiva também pode ser reconhecida no inventário. Então aquela pessoa, o homem que convivia com outro homem, a mulher que convivia com outra mulher, eles podem ter essa forma deles de convivência reconhecida também, tá? Na escritura. Teve até um caso, que eu acho que não lembro direito, mas acho que foi da Cássia Eller, que reconheceu a esposa no inventário da Cássia Eller. Sei lá que essa é a esposa que se fala. É possível renunciar à herança. Se o herdeiro não tiver interesse em receber a herança, a renúncia pode ser feita por escritura pública e os bens da herança que ele teria direito serão divididos entre os outros herdeiros. Não se pode, não sei, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não se pode renunciar à parte, tá? Não existe, da mesma forma que não existe parte de herança
a herança é uma só, não se pode renunciar a parte da herança. Ou você renuncia a toda a herança, ou você aceita toda a herança. Por quê? Porque senão os mais espertos vão querer renunciar às dívidas e ficar com os bens, né? Então não dá para, não pode. Você renuncia a tudo ou aceita tudo, tá? E é só por escritura pública que você renuncia por uma escritura pública à parte, não dentro da escritura de inventário. É uma outra escritura pública que a pessoa pode fazer e dizer, olha, eu abro mão da minha herança, pode ficar para os meus irmãos. Abertura do inventário judicial e administração da herança. O inventário é o processo de jurisdição contenciosa que dá início à sucessão legítima ou testamentária, através do qual ocorre a avaliação e descrição dos bens do falecido, posteriormente à liquidação, que é o pagamento do seu patrimônio passivo, dívidas, o devido imposto e TCMD é pago, e ao fim do processo é expedido o documento do formal de partilha ou carta de adjudicação, caso haja respectivamente vários ou apenas um herdeiro, aquela coisa do legatário, né? O legado, a pessoa recebe um legado. Um legado é uma coisa inteira. Então ele pode receber um imóvel como legado, ele pode receber uma casa. Não pode receber parte da casa, porque isso, parte de casa, não é legado. Aqui já muda um pouquinho. Quando é feita a adjudicação, se bem que no legado também é feita a adjudicação. A adjudicação é feita quando apenas um herdeiro. Tá? Então eu tenho um filho e todos os meus bens, toda a minha herança ficou para aquele filho. Não é feito o formal de partilha, é feita a adjudicação. É a mesma coisa, só que sai com nome diferente lá, tá? Não é uma partilha, por quê? Não houve partilha. Partilha, o que é? É a divisão. Se eu só tenho um herdeiro, não tenho que dividir. Então ele é adjudicado, ele é dado para aquele único herdeiro. E no judicial é tudo diferente. No judicial é obrigatório o advogado. O advogado é quem vai entrar com um pedido de abertura de inventário na vara da família. Aí tem a jurisdição, que vai ser pelo lugar do óbito. O fórum é aquele que está no bairro do óbito. Então, se faleceu em Santana, é no Fórum de Santana. Se faleceu no Jabaquara, é no Fórum de Jabaquara. Aqui é uma coisa que é uma coisa mais delicada, que eu vou tentar ser breve. Cálculo da legítima. Aberta a sucessão, o cálculo se faz necessário sempre e unicamente que aparecer, além do requisito herdeiro necessário, um dos seguintes: testamento, doação, partilha, doação, ou seja, havendo herdeiro necessário, se houver testamento, doação ou partilha, haverá o cálculo da legítima. O herdeiro legítimo é o filho. A legítima é o bem do de cujos. Tá? Então esse cálculo é um cálculo. Se vocês depois quiserem, vocês me passam o e-mail de vocês. E eu posso até passar para vocês a apostilinha que eu fiz aqui, onde dá o cálculo. Vocês acho que não sei se vão usar, mas para efeito de curiosidade é uma coisa complicada. Porque a herança, enquanto somos casados, cada um, o imóvel é administrado pelo marido e pela esposa, em comum, os frutos são dos dois e assim a vida vai seguindo. Com o óbito, isso já na hora do óbito, isso já se divide, tá? Então nós temos a meação, que o que é a meação? É do cônjuge sobrevivente, é a parte do cônjuge sobrevivente. Então, se marido e mulher têm um apartamento, ou o marido ou a esposa falece, o cônjuge sobrevivente tem a meação, que é a parte dele. 50% daquele apartamento já é dele. Tá? Então nós temos aqui 50% do apartamento já é do cônjuge sobrevivente, marido ou mulher. Isso também vai depender do regime de bens. Vamos considerar que o imóvel seja em comum dos dois, senão complica muito.
A legítima é aquilo que o de cujos poderia dispor, tá? Dessa legítima, metade da, vamos falar 25%? Metade da legítima é dos filhos. Ele não pode dispor. Então, na verdade, se a gente tem um apartamento e a gente acha que nós temos um apartamento, nós temos 25% do apartamento. Porque metade é do marido ou da esposa. E a metade da metade já é dos filhos. Isso é a legítima, só que o cálculo da legítima é um pouco complicado. Eu tenho um cálculo mais lá para frente, eu entrei mais, porque isso aí é uma coisa realmente que pega nas partilhas. Vamos ver aqui, ó. Esquematicamente, herdeiro necessário mais testamento é igual ao cálculo da legítima. O que quer dizer isso? Eu tenho 3 filhos e eu deixei um testamento de 25% que eu poderia dispor, tá? Isso, a soma disso, dos que os meus 3 filhos têm direito a receber, mais o que eu pus no testamento, isso é a legítima do de cujos. Herdeiro necessário mais doação. Isso é uma outra coisa importante, porque muitas vezes, o que é a doação? A doação é um adiantamento de legítima. O pai pode doar o imóvel para um filho, só que isso vai ser abatido lá na hora da partilha. Então, se eu tenho 3 filhos e doei um imóvel para um filho, na hora da partilha, eu tenho que considerar essa doação. E aí eu vou achar a legítima. Tá? Isso aqui é uma coisa que não se usa, mas herdeiro necessário mais partilha doação. Também é igual ao cálculo da legítima. Partilha doação seria uma promessa de doação que seria feita lá na frente. Hoje em dia, sinceramente, não, isso aqui vocês nunca vão ouvir, não sei nem porque que eu coloquei aqui. Que no cartório, acho que se eu vi 2 vezes isso foi muito. A legítima é indisponível porque ele não pode testar, ele não pode colocar esse testamento, ele não pode onerar de nenhuma forma. O que acontecia antigamente, hoje eu não sei se, acho que menos, o pai fazia um testamento, deixando o imóvel para 2 filhos e colocava a cláusula. Ele clausurava o imóvel com aquelas coisas de empenhorabilidade, inalienabilidade. Vocês conhecem essas cláusulas? Então, aquelas 3. Pior é a inalienabilidade, que já pegava as 3, né? E isso é uma oneração do imóvel. Então ele não pode fazer isso sobre os 25% ou sobre a metade, né? No caso, se a gente for falando de viúvo, seria metade. Ele não pode onerar essa parte. Então ele pode pôr em testamento 25%. Agora vamos supor que esses 25%, a gente está falando de 25%, mas não é de um imóvel, não. É 25% de todo o patrimônio, tá? Se a pessoa tem 10 imóveis, ela pode dispor de 2,5. 2 imóveis e meio. Tá? Não é assim sobre cada imóvel, não. Ela pode dispor de 25% da totalidade do patrimônio. Tá? Toda herança com herdeiros necessários a uma cota indisponível é a legítima. Parte da herança gravada com cláusula legal. Essa garantia da legítima limita, portanto, a liberdade testamentária ativa, que deve respeitar metade do acervo hereditário. Mas não é só. Além de respeitar a reserva legal, o testador está impedido, em regra, de impor agravames, que foi isso que eu acabei de falar, tá? Os gravames são cláusulas, são pagamento de dívida. Eu tenho uma dívida, então eu vou deixar esse meu imóvel aqui pro meu credor. Não pode. Ele pode dispor de 25%, no caso de casado, e se for viúvo, de 50%. Tá? 50% desde que ele tenha os 100%, porque senão também passa para os 25%.
Eu fiz um passo a passo aqui do cálculo. No primeiro momento, o que a gente tem que considerar para fazer o cálculo? Nós temos que pegar os bens existentes na abertura da sucessão. O que quer dizer isso? Nós temos que pegar os bens na data do óbito. Tá? Tudo que o decujus tinha na data do óbito, nós vamos ter que levantar todos esses bens, abater as dívidas e ainda as despesas do funeral. Tá? Então nós vamos pegar todos os bens, vamos supor que ele tivesse lá 2 milhões em bens, mas ele tinha 500 mil em dívida e gastou no funeral dele 10 mil reais. Isso tudo nós vamos usar para calcular a legítima, tá? Então esse é o primeiro passo. No segundo passo, não se pode olvidar, porém, que a legítima equivale a metade desse valor. Tem um negócio aqui no final, ó. Sendo assim, deixa-se essa despesa de lado. É necessário, no entanto, cuidar da recomendação contida no parágrafo único. Se houver despesa com vintena, deve ser paga a conta da cota disponível. Essa despesa de lado até que se encontre o valor da legítima e da cota disponível. Desta última sairá o montante para o pagamento daquela obrigação. A vintena é uma dívida, tá? Porém, a legítima equivale a metade do valor encontrado. Por que nós estamos falando isso? Porque é o que a gente está falando até agora. A legítima sempre é metade dos bens que o decujus tinha direito. Então, se encontrou em todos os bens aquele valor de 2 milhões, 1 milhão é meação, que é o que o Massal agora disse, e 1 milhão é o que entra na legítima. Então, 50% do valor do patrimônio é o que vai entrar nessa conta de legítima, não o valor total dos bens. Nós podemos fazer doação. Em vida, a gente pode fazer doação. Só que, se você fizer doação para um filho, com certeza, na hora da nossa morte e do cálculo da legítima, esse imóvel que ela recebeu vai ser descontado. Então, se eu tenho 3 imóveis e eu adoro uma filha, minha caçulinha, né? Peguei o melhor imóvel e doei para ela. Só que esse imóvel, ele equivaleria a 50% dos meus bens. E agora? Agora a filha caçulinha vai ter que arcar com a consequência. Porque na hora de fazer a partilha, ela vai ter que pagar a diferença para os outros herdeiros. Pode até os herdeiros aceitarem aquilo de comum acordo e falar, não, fica assim, ela ficou com esse imóvel, eu fico com essa, ela fica com essa. Ou pode exigir dela o pagamento em dinheiro. Dinheiro ou outros imóveis, mas tem o acerto de contas, tá? E o acerto de contas é na hora da partilha. Isso tudo é para fazer o cálculo da legítima, assim, numa forma bem resumida, porque a legítima é complicada mesmo. Após encontrar o valor do primeiro passo e dividi-lo ao meio, deve-se acrescentar eventuais bens colacionados, que é o segundo passo. Atenção à parte final, que traz a expressão em seguida, que está alinhada no parágrafo único. Os bens colacionados são computados na legítima, sem aumentar a parte disponível do acervo. O valor encontrado é a legítima. Então, o que acontece? Nós tivemos o primeiro passo, que é pegar todos os bens, abater as dívidas e abater a despesa funeral. Pô, mas por que despesa funeral? Está no código. Então, é lei, a gente respeita, não vai fazer o quê? Se está certo, se está errado. Isso tudo, dividido por 2, nós vamos achar o primeiro passo do cálculo da legítima. Tá. Aí nós vamos para os anteriores. Vamos pegar o que foi doado, que é o que nós falamos agora. Então, deu 2 milhões a parte da legítima, já os 50%.
Nós vamos pegar aquele imóvel que foi colacionado, 1 milhão. Só que esse 1 milhão já é da caçulinha. Só que entra. Então, 3 milhões. Esses 3 milhões é que aí sim nós vamos achar, essa é a legítima, tá? A legítima, e não precisa ser só imóvel não, viu? Se você fez doação em dinheiro, por isso que tem pai que leva a coisa séria mesmo, né? Eu não quero prejudicar os outros filhos, eu vou te doar o dinheiro. Eu não vou te dar. Faz escritura modal, doação modal que se chama. Quando o pai doa dinheiro para o filho. Ele tem escritura, paga o ITCMD, 4% ITCMD, mas deixa tudo ali escrito para dizer que a doação foi feita. Tá? Porque na hora do acerto de contas, aquele que recebeu a doação em dinheiro vai ter que acertar as contas com os irmãos, tá? Então isso aí é o pagamento da legítima. É isso aí que eu tinha preparado, eu tinha mais coisa, mas tá bom? Eu agradeço então a todo mundo, espero poder ter ajudado aí vocês e agradeço pelo convite também. Boa noite, obrigado, viu?